Amém. Amém. Irmãos, gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Mateus, capítulo 26. Mateus 26. Essa semana estava eu e minha esposa assistindo ali a novela de Jesus. Aí interessante que a gente começou a assistir ali, e a parte que a gente conseguiu ver foi ali o Jesus no Getsemane. E me fez lembrar de uma coisa. Eu servi 6 anos à base aérea. 6 anos. Foi muito bom. Me enriqueceu muito como homem, para criar responsabilidade, ter hombridade. E nesses 6 anos eu tirei alguns serviços, tanto na cancela, guarita principal, tirei serviço de torre de controle, eu dava autorização para os aviões pudessem pousar, fiz um curso, me especializei na área e eu tirei serviço também nesta área. E independente o lugar que eu tirava serviço, se era no portão, se era internamente, se era lá na torre de controle, não esquecendo também que eu cuidei das 2 onças que tinha lá no quartel. Na base aérea tinha 2 onças lá em Campo Grande. Eu cuidei delas também durante um período. E todos esses tipos de serviços que eu tirei tinha algo em comum. Eu tinha que ficar vigilante. Eu tinha que ficar atento. Por quê? Se eu não ficasse atento, se eu não ficasse vigilante, a guarita poderia ser tomada pelo inimigo. O avião ele poderia não pousar, ele poderia cair, se eu não passasse as informações corretas. A onça poderia me comer se eu não alimentasse ela da forma correta, se eu não ficasse ali vigilante, se eu não me cuidasse. E o que tem a ver, Derek, com isso? Isso é uma breve introdução, só para vocês se situarem. Então hoje o que eu quero tratar com os irmãos é a questão da vigilância. Você jovem, você adolescente que está aqui, eu e você devemos estar vigilantes. O que tem a ver isso, Derek? Vamos começar a nossa leitura. Mateus capítulo 6, eu gostaria de compartilhar com os irmãos do versículo 36 ao 46 primeiramente. Capítulo 26, Mateus, desculpe se eu falei errado, Mateus, capítulo 26, versículo 36 ao 46. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. O que Jesus falou para Pedro, João e Tiago? O que é para eles fazerem? Para ficar ali e vigiar com ele. Continuando. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nem uma hora pudesse vigiar comigo? Na hora que Jesus foi orar, Jesus voltou e encontrou os 3 o quê? Dormindo, não ficaram vigiando. Continuando, versículo 41, esse é a nossa base. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Indo segunda vez, orou dizendo. Então ele falou isso para os 3. O que ele fez depois? Ele voltou novamente para orar. E indo segunda vez, orou dizendo: meu pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras.
Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhe: dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos. Eis que é chegado o que me trai. Vamos ver novamente o versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Se, na hora que eu estivesse tirando o meu serviço, na hora que eu estivesse com o meu fuzil, teve um serviço que eu tirei, foi na Vila Externa. Antigamente a base era aberta. Tem umas casas que ficam virado para a rua. Hoje em dia é fechada, todo murado a base aérea. Antes não. Há 10 anos atrás, era aberto, então eu tinha que ficar com o meu fuzil HK-33 lá fora, vigiando, cuidando as casas dos comandantes que ficavam por lá de fora. Se eu não estivesse vigiando, o que poderia acontecer? Alguém poderia chegar e me render, me matar, tomar o meu fuzil, invadir a casa dos comandantes. Então eu deveria estar o tempo todo o quê? Vigiando. Eu deveria estar vigiando o tempo todo. Seguindo nessa mesma linha de raciocínio, eu gostaria que os irmãos abrissem agora em Romanos, capítulo 7, versículo 15 a 20. Preste atenção, vou ler esses textos para a gente continuar o nosso raciocínio. Romanos 7, do 15 ao 20. Porque o que faço não aprovo, pois o que eu quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se faço o que eu não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Nossa, parece difícil, né? Então eu vou tentar explicar para vocês. Está falando assim: o que eu quero fazer não é para o meu bem, é para o meu mal. E o que eu preciso fazer, isso eu não quero fazer, porque é meu bem. Como assim, Derek? Nós devemos ficar vigilantes, sabe por quê? O inimigo está ao nosso derredor, o quê? Bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Se eu não estiver vigilante, o que vai acontecer comigo? Está todo mundo acordado? Todo mundo? O que é, César? Só o César está acordado. Vai ser tragado. Se você não estiver vigilante, você vai ser tragado. Interessante que quem está escrevendo esta carta, quem que é? O apóstolo Paulo. Opa, o Pedro está acordado também. O apóstolo Paulo está escrevendo esta carta. Você vê, mesmo ele sendo um homem santo, mesmo ele sendo um homem separado, ele descreve a sua luta contra o pecado. Ele mesmo fala: eu quero fazer o bem, mas eu não consigo fazer o bem. Eu quero ficar vigilante, eu queria estar lá com o meu fuzil vigilante, mas o sono é tão grande que eu não consigo controlar o sono que eu durmo. Os discípulos queriam estar com Cristo, mas eles não conseguiam, porque Cristo falou: vigiai e orai, porque a carne é fraca, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nossa carne é fraca, estamos suscetíveis a cair, porque a nossa carne é fraca. Quem tem que estar pronto é o quê? Que ele fala que o que está pronto? O espírito. Como que faz para a carne ficar forte? Através do evangelho, através da palavra, através da mortificação do eu, através da mortificação do velho homem. Cristo deve habitar em mim, Cristo deve ser a minha vida. Devemos ser a imagem semelhante de Cristo, não só em espírito, mas também na carne. Devemos resplandecer a luz de Cristo. Continuando, e interessante, o capítulo 7, ele tem sido a experiência para muitas pessoas, esse capítulo 7. Muitas pessoas têm passado por isso, eu já passei por isso. Eu cresci ali dentro da comunidade,
Cresci ali dentro, desde pequenininho. Quando não era daquele jeito, a salinha, é interessante que a gente estava conversando esses dias lá em Campo Grande, que a salinha entrava pelo lado de fora. Eu e o Felipe, nós éramos pequenininhos. E eu conhecia a palavra, mas a carne era fraca, a carne é fraca. E eu caí, eu entrei em pecado, eu cedi às tentações do inimigo. Por quê? Porque eu não estava firmado na palavra. Eu não estava firmado na palavra, não estava vivendo realmente o Evangelho. E aqui, nesse capítulo 7, relata a experiência de muitos de nós. Muitos de Derek, muitos de Serginho, de muitos Pedros, de muitas Maísas, de muitos Césares, Leni, de muitos Cláudios, de muitas pessoas. Muitos de nós estamos caindo por não ficar vigilantes, por não ficar atentos, por não dar ouvidos à voz do Espírito. Interessante que o capítulo 7 ele fala que é uma luta contra as vontades da carne. É uma luta, sabe contra o quê? Contra esses sentimentos que escravizam. Quantos de nós hoje não gostaria de estar na nossa casa? Quantos de nós? Nossa, vou andar, quantos quilômetros, pastor, daqui Campo Grande? Quem? 60? 60? 65 quilômetros, 70, mais ou menos. Quantos de nós não gostaríamos de estar lá? Quantos de nós que só veio aqui para depois alguém não encher o saco, para o pai e a mãe obrigou, o avô, a avó, o tio, o cachorro brigou. Quantos de nós que lutamos contra as vontades da nossa carne? Quantos de nós que cedemos às vontades da nossa carne? Quantos de nós que estamos cedendo ainda às vontades da nossa carne? Estamos cedendo a esses sentimentos que nos escravizam. Esses sentimentos escravizam eu e você. Se nós não resistimos à vontade da carne, nós somos escravos. Somos escravos da carne. Somos escravos da carne. Existe uma luta interior em cada ser humano, entre carne e espírito. A carne deseja coisas humanas, coisas temporais, coisas passageiras. Tudo que eu fiz, tudo que eu desejei, passou, foi. O que ficou? Cicatrizes. O que ficou? A minha carne ficou realmente marcada. É isso que ficou. Nada de proveito serviu. Quando voltamos nossos olhos, fitamos nossos olhos em Cristo, damos ouvidos à voz do Espírito, não são coisas temporais, são coisas eternas. Porque nós não somos deste mundo. Somos aqui o quê? Peregrinos. Não pertencemos a este mundo, não pertencemos aqui, não pertencemos a Cidrolândia, não pertencemos a Campo Grande, não pertencemos a este lugar. Nós não somos daqui, somos peregrinos deste mundo. Nós somos do Senhor, só estamos aqui de passagem. O pastor Cláudio, ele citou ali, na nossa reunião dos homens, não sei se foi o pastor Cláudio, que aqui a nossa única função, sabe o que é? Pregar mais o Evangelho para que os céus estejam cada vez mais na terra. Os céus devem estar aqui na terra. Você deve fazer com que o céu esteja aqui na terra pregando o Evangelho, pregando a palavra. É sua função fazer isso. Você é um embaixador de Cristo. Sabe o que significa ser embaixador de Cristo? Significa ser representante dele aqui na terra. Temos embaixadores do Brasil em vários lugares do mundo. Eles representam o Brasil naquele lugar. Eles são autoridades brasileiras naquele lugar. E nós somos autoridades do céu neste lugar. Autoridades de Cristo neste lugar. Estamos agindo de tal forma? Estamos agindo de tal maneira? Se eu e você estamos dando ouvidos à voz da carne, se eu e você estamos cedendo aos instintos da carne, se eu e você estamos fazendo que a nossa própria vontade esteja acima da vontade do Senhor, então não estamos sendo embaixadores de Cristo. Sabe o que eu e você estamos sendo? Embaixadores do Satanás, do diabo. Por quê? Se você não está pregando o Evangelho, você está o quê? Está o quê? Faz o quê? Negando. A palavra do Senhor, ela fala bem claro com a gente.
É sim, sim ou não, não. Se você não está representando a Cristo, você está o que, Serginho? Negando. Você está negando a Cristo. Você está fazendo de acordo com as concupiscências da carne. Está agindo de acordo com as vontades da carne. A carne deseja coisas humanas, coisas temporais. O espírito almeja o que é invisível. O espírito almeja aquilo que é espiritual. O espírito, você não consegue ver aquilo que o espírito quer nos mostrar. Por quê? Você tem que lançar a palavra. Deixe com que o Espírito Santo use a sua vida. Deixe com que Ele te guie. Se nós formos guiados de acordo com a nossa própria vontade, estaremos guiados de acordo com a vontade da carne, de acordo com a vontade daquele que negou a Deus, daquele que ser igual a Deus. Se você estiver negando a Cristo, você estará sendo semelhante, sabe a quem? Satanás. Romanos capítulo 8, aí mesmo, pertinho, versículos 5 ao 11. Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, inclinam-se, pendem-se, deixam fazer com que a vontade da carne sobressaia a vontade do Espírito. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne é morte, porque a vontade da carne, ela é o quê? Morte. Mas a vontade do Espírito é vida e paz. Porquanto a vontade da carne é inimizade contra Deus. Se você está fazendo a sua vontade, você é o que de Deus? Inimigo. Sou eu que estou falando, está escrito. É Deus que está falando aqui. Se você te faz fazendo a sua vontade, você é inimigo de Deus. Continuando. Pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Vocês que declaram que Cristo é sua vida, que declara sua morte, seu sepultamento e sua ressurreição em Cristo Jesus, você o quê? Não está na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. E ele fala, isso se é que o Espírito de Deus habita em vocês. Se você declara isto, aí o Espírito de Deus habita em vocês. Se você não declara o quê? Morte. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal pelo Espírito que habita em vós. O Serginho, ele veio falar aqui que muitas pessoas falam de Deus, né, Serginho? Bastante, né? E Cristo? É fácil falar que Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Porém, você está andando de acordo com a vontade do Senhor, porque se Cristo não habita em você, Deus vai continuar sendo bom o tempo todo, com aqueles que declaram que Cristo é a sua vida. Então, se você está inclinando a sua vontade para a carne, negue-se a si mesmo. Deixe que o Espírito Santo te dê o discernimento. Deixa que Ele te convence do pecado, da justiça e do juízo. Aí sim, você não vai estar fazendo a sua vontade, sim a vontade do Senhor, a vontade de Jesus Cristo. Quantos de nós estamos desapercebidos quanto à volta de Cristo? Coloquei uma pergunta aqui. Quantos de nós estão deixando que as vontades da carne falem mais alto?
Mas o que tem a ver, Derek, a volta de Cristo com as vontades da carne? Quer dizer o seguinte, eu estava brincando com a Maísa, com a Nina e com a Ana Júlia na hora que a gente estava vindo, que eu falei para a Nina e para a Ana Júlia colocar o cinto de segurança, que elas estavam atrás. Falei assim, vai que a gente capota o carro aqui, né? Vocês estão de cinto, né? Pelo menos tem uma chance, né? Salvar, né? E se a gente morre? Para onde a gente vai? Por isso que eu coloquei aqui, muitos estão desapercebidos com a volta de Cristo. Por quê? Fica deixando, eu vou me converter, deixa eu aproveitar um pouco minha juventude, deixa eu aproveitar um pouco minha adolescência, quando eu tiver mais velho, eu falava isso, a Maísa acabou de falar aqui, eu falava isso mesmo, eu não estou velho ainda, estou com 30 anos, estou bem novinho ainda, graças ao bom Deus que né, tia Leni orou muito ali, não foi pouco não, foi muito ali, dobrou o joelho e orou muito ali, ela, minha mãe e minha avó, para minha conversão, e graças a Deus o Senhor me converteu, e muitos estão desapercebidos com a volta de Cristo, sabe por quê? Está deixando para depois. Se você morre agora, para onde você vai? Se você está se inclinando para a vontade da carne, sabe para onde você vai, meu irmão, minha irmã? Para onde? Pode falar, ô Serginho, não precisa ter medo não, fala igual o César fala lá na igreja, você fala não, é para o inferno mesmo, é isso, você vai para o inferno, meu irmão, minha irmã, se você estiver deixando se inclinar para a vontade da carne, se você estiver fazendo a sua própria vontade, se você não deixar que Deus haja, você vai para o inferno. Então muitos estão desapercebidos com a volta de Cristo, que acha que Cristo vai voltar, eu tenho chance até lá, você não sabe se vai morrer na hora que sair daqui, eu não sei, pode ser que eu morra, amém, se eu morrer eu vou estar com Cristo na glória, amém. Você vai para onde, meu irmão, se você morrer na hora que você sair daqui? Para onde que você vai? Sua vontade está firmada na onde? Está num banco de areia ou está na rocha que é Cristo? Na onde que está a sua vontade? Em Cristo ou na areia? Se estiver em Cristo, amém. Morre, a gente vai ali, a gente vai te velar, a gente vai chorar porque perdeu uma pessoa querida, mas vamos estar felizes porque você vai estar na onde? Na glória. Mas se você morre e a gente para ali, nossa, poxa, morreu, né? Morreu. Poxa, tomara que o irmão creu, né? Olha, triste, né, ter essa dúvida. Estamos desapercebidos com a volta de Cristo. Você está desapercebido com a volta de Cristo? A vontade da carne só gera uma coisa. O que, Maísa? Morte. A vontade da carne só gera morte. Aí você me pergunta, o porquê esta luta parece maior na vida de um cristão, sendo que eu estou na palavra? 2 Timóteo 3,12, não precisa abrir que eu vou citar aqui que eu escrevi. Todos que piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições, aleluia, amém, amém. Eu trabalhei com César 2 anos, mas não foi poucas vezes não que nós éramos motivo de chacota ali, né, César? Foi poucas vezes não foi uma, não foi duas, não foi três, não foi quatro, foram inúmeras vezes, amém, né, César? É sinal, sabe de quê? Que estão vendo a vida de Cristo em nós, amém, amém. Então você está se sentindo perseguido, meu irmão? Fica, não é só você não é só você, não se dê uma de coitadinho, tomara que você seja mais perseguido por Cristo, por causa de Cristo. Tomara que você seja mais perseguido ainda por causa de Cristo, por amor a Cristo. A diferença é como que você vai agir nessa hora. Como? Eu coloquei aqui, a pessoa do mundo se conforma em satisfazer os desejos da carne, e o cristão não aceita. Aí sim começa uma batalha, aí sim Satanás vem com seus dardos, aí sim que você começa a ser provado. Quantas vezes que Jó foi provado, meus irmãos? Quantas? Estava um diálogo com Deus e diabo conversando, e Deus falou, você viu meu servo Jó? Que homem bom e fiel, tem muito prazer nesse servo, tem muito prazer, eu amo ele. O diabo fala o quê? Ele é fiel a você porque você dá tudo para ele. Olha, Satanás é ousado, né? Ele é ousado, meu irmão. Ele é ousado, minha irmã.
Ele vai fazer isso. E Deus faz o quê? Então tá bom, vai lá, pode tirar tudo que ele tem, porém, só não toca o quê? Na vida dele. E todos sabem o final dessa história. O que aconteceu? Cristo foi glorificado através da vida de Jó. Deus foi glorificado através da vida de Jó. Sabe por quê? Ele ficou firme, vigilante, ele não cedeu às vontades da carne, ele não se inclinou para os desejos carnais, muito pelo contrário, ele continuou firme na palavra que o Senhor tinha dado para ele. Ele ficou firme. Eu e você devemos ficar firmes. Essa semana a gente estava eu saí da Percal, estou ali na Campai agora, e estávamos conversando essa semana, né? Estava fraco a venda, fraco. Interessante que essa semana 3 clientes, eu fechei o veículo, César, fechado, pedidinho assinado, cliente saiu para depositar o dinheiro, passa meia hora, cliente liga, então, o meu cachorro não gostou do veículo, então tá bom, né? Aí o outro depois, meu gato não gostou do veículo, então tá bom, depois o papagaio não gostou do veículo. Eu falei, Senhor, meu Deus do céu, né? Aí eu fui conversar com o vendedor, falei, cara, liberei os 3 veículos, mas por que, Derek? Eu falei, cara, o cara desistiu. E foi interessante o que ele me falou após isso. Ele falou assim, Derek, você tem que fazer alguma coisa, cara. Você tem que tirar, tá com um negócio ruim aí no seu corpo, pô. Vai rezar, fazer alguma coisa. Eu falei, cara, sou evangélico, então vamos orar, né? Então vai orar então, pô, seu lugar lá não tá, tem que benzer lá esse lugar. Aí eu fico aquilo na cabeça, né? Cheguei em casa e eu falei, Senhor, vou orar amanhã, vou levar minha Bíblia, vou deixar minha Bíblia na minha gaveta e eu vou chegar lá todo dia cedo, que eu chego mais cedo, eu vou ler minha Bíblia, vou orar, eu vou consagrar aquele lugar ao Senhor. Aí no outro dia eu levei minha Bíblia, falei, Senhor, me envia uma palavra. Aí abri, aí li, justamente foi Jó. Aí eu peguei, vou orar. Aí eu orei, falei, Senhor, este lugar é consagrado ao Senhor, não vou cair à tentação não, está repreendido o que ele falou no negócio lá, está repreendido, esse lugar aqui é consagrado ao Senhor, essa oportunidade foi o Senhor que deu. Aí, amém, orei, naquele dia eu vendi 4 carros, 4 carros, num dia só, 4, César, você acredita? Foi carrinho não, César, foi carrão, Hilux. Falei, olha, amém. Porque a vitória não foi do Derek. Eu não sei vender Hilux, César sabe, eu sei vender S10. Hilux eu não sei não. E os clientes foram lá, quero comprar isso aqui, então tá bom, vou te vender então. Quer dar uma volta? Não, para que dar uma volta? Então tá bom, já que você quer comprar, eu vou te vender. E se eu não ficasse vigilante? E se eu não tivesse continuado firme na palavra do Senhor? E aí? Sabe o que eu ia fazer? Eu ia ceder ao inimigo. Ia bater, sabe o que? A depressão, ia bater o desânimo, ia bater o cansaço. Não é isso, César, que acontece na nossa área de venda? É isso, se nós não estivermos firmados na palavra. Meus irmãos, o Senhor está em todo lugar, está em tudo quanto é tipo de emprego. Serginho falou aqui, como é que é a sua atitude lá no seu serviço, na sua escola, na sua faculdade, na sua casa, com seus pais, com seus avós, com sua namorada, com seu namorado, com seu esposo, com sua esposa. Todo lugar o Senhor nos prova, para nós sermos embaixadores de Cristo em qualquer lugar. Em qualquer lugar, meus irmãos. Devemos estar vigilantes. Vigilantes. Devemos alimentar o nosso espírito para que seja fortalecido, para podermos vencer as vontades da carne. O espírito só é alimentado com isto. Só com a palavra. Só com a palavra que é alimentado. Não tem outra forma. Gostaria que os irmãos abrissem em Marcos, capítulo 14, versículo 38. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Como resistir à carne? Como? Abra aí, Hebreus 12. Como resistir à carne? Hebreus 12, versículo 1 a 3. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas,
Deixemos todo embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Deixamos todo embaraço, meus irmãos, e pecado, e corramos com paciência. Interessante, né? Devemos correr, mas com paciência. Como, né? Correr com paciência. Você deve estar ágil, você deve estar atento, com paciência, a carreira que nos está proposta. Para onde a gente deve olhar? Para Jesus. Como resistir à carne? Olhando para Cristo Jesus. Só assim podemos resistir à carne, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Pelo gozo que lhe estava proposto, meu irmão e minha irmã, Ele suportou a cruz, por amor a mim e a você. Cruz é amor, por amor a mim e a você. Ele suportou a cruz, Ele foi humilhado, Ele foi xingado, Ele foi pisado, mas mesmo assim Ele suportou. Ele ficou vigilante, Ele ficou firme, Ele estava convicto de que Ele estava fazendo a vontade do Pai, por amor a mim, por amor a você. Os cristãos, eles eram perseguidos, eles preferiam morrer a negar sua fé em Cristo. Você está disposto ao quê? Para não negar a sua fé em Cristo Jesus? Porque os dias estão cada vez mais parecidos com os dias de Ló, como os dias de Sodoma e Gomorra, cada vez mais. Não entendi. Está pior, né? Serginho está falando que está pior. Está cada vez mais parecidos. Prostituição, idolatria, homossexualismo, é filho matando pai, é pai matando filho. Está cada vez mais próximo o fim dos tempos. Cada vez mais. Você está disposto a morrer por Cristo? Você está disposto a morrer por amor a Cristo? Quando você ser provado, onde estará a sua confiança? Em quem? Em Cristo? Ou você negará a Cristo por causa dos prazeres da carne? Ou você negará a Cristo para não ser morto? Como que está? Vigiai, para que não caís em tentação. Em Tiago 4:7 diz: sujeitai a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Como que o inimigo vai fugir de você? Fazendo o quê? Você se sujeitando a Deus. Como que você quer que as tentações cheguem a você e você suporte, sendo que você não está na palavra? Sendo que você é um irmãozinho morno? O que acontece com os mornos? O que Deus vai fazer? Vai o que, pastor? Vomitar. Deus vai te vomitar se você ser morno. Já experimentou tomar uma água morna? O que acontece? Você vomita. Você quer vomitar? Você está com meio enjoado de estômago? Toma uma aguinha morna para você ver. Ó. E aí, você vai ser vomitado na boca de Deus? Olha que coisa nojenta. Essa coisa nojenta é você. Se você ficar morno, é você. É pior ser morno do que ser frio, porque se é frio já tem a certeza para onde você vai. O morno, você está achando que você está por cima ali. Você está achando. Na hora que Cristo voltar, ó, meu amigão, ó, apartai-vos de mim que eu não conheço você não. Sai daqui. Tenho nojo de ficar perto de você, não te conheço, Pedro. É assim que ele vai falar para aquela pessoa que for morna. É isso que vai acontecer. Sujeitai a Deus, resistir ao diabo. É só se sujeitando a Deus que você vai conseguir resistir às tentações, que você vai conseguir ficar vigilante. Em 1 João 2,14, a parte B, não precisa abrir que eu vou ler aqui. É interessante essa palavra que é para mim e para você. O congresso, se não me falha a memória, dos jovens de 2018, foi sobre isso.
Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Essa palavra é para mim e para você. Nós somos fortes. Eu sou forte, você é forte em Cristo. Não sou forte, você não é forte pelas nossas próprias forças. Só somos fortes, firmados na rocha. Pode ser a casa mais bonita, se estiver firmada na areia, é fraca. Pode ser a casinha mais feia, de tábua. Nossa igreja ele já foi de tábua. Já foi de tábua. Estamos ali hoje, no mesmo lugar, há quase 30 anos. Tem que ser firmada na rocha. Jovens, você é forte, não pela sua própria força, não pela sua própria vontade. Você é forte se você estiver firmado em Cristo. Se o seu alicerce for Cristo. Senão você é um fraco, senão você não passa de um tolo. Não precisamos, eu coloquei aqui, nós não precisamos derramar mais sangue, oferecer sacrifícios, meus irmãos. Nós temos o sangue de Cristo. Cristo derramou o seu sangue por amor a mim e a você. O sangue de Cristo nos purifica dos nossos pecados. O sangue de Cristo faz com que nós ficamos vigilantes. O sangue de Cristo nos dá força. O sangue de Cristo nos dá sabedoria. Só através do sangue dele. Ele já fez tudo. O véu já foi rasgado. Temos livre acesso ao Pai. Através de quê? Do sangue de Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Cristo. É Ele. O caminho é Ele. Todos têm livre acesso. Todos. Porém, o caminho é Cristo. O caminho é Ele. Abra comigo. Lucas capítulo 9. Lucas 9. Versículo 23 e 24. Você quer fazer a vontade do Espírito? Você quer fazer a vontade do Pai? Negue-se a si mesmo. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que se quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Você quer chegar a Cristo? Negue-se a si mesmo. Você quer ter acesso a Cristo? Negue a sua vontade. Você quer ter acesso ao Pai? É através de Cristo, negando a sua vontade. Não é negando a vontade de Cristo, é negando a sua vontade. Que às vezes nós queremos que Cristo faça a nossa vontade. Meu Pai, Senhor, eu gostaria de arrumar um namorado e uma namorada. Mas eu estou orando, Senhor, olha, eu já aceitei namorar com ele, Senhor, faça a tua vontade, tá? Isso daí é a vontade do Pai. Isso daí é a sua vontade. A sua vontade tem que ser a vontade do Pai, não a vontade do Pai ser a sua vontade. As nossas vontades, elas devem estar entrelaçadas com a vontade do Pai. Deve ser uma só. A vontade do Pai é boa, perfeita e agradável. A vontade do Pai é que tenhamos livre acesso a Ele através do Filho dele, que é Cristo Jesus, por intermédio da cruz. Através da cruz. Para ser um cristão, coloquei aqui, é preciso vencer o egoísmo. Alguém sabe o que é egoísmo? O que é, Maísa? Não sabe? Satisfação do prazer a qualquer custo. Isso significa egoísmo. Satisfazer a sua vontade passando por cima de qualquer um que seja. Para ser o cristão é o contrário. Você tem que falar não ao egoísmo. Você tem que falar não à sua vontade ou a qualquer custo. É não ao egoísmo. Não é a sua vontade, meu irmão, minha irmã. É a vontade de Cristo. E dizer não às vontades da carne. Você quer vencer as obras da carne? Gálatas 5,16. Abra aí comigo. Gálatas 5,16. Digo, porém, como vencer as obras da carne? Está escrito aqui, Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Como que você vai vencer as obras da carne? Andando em espírito.
Só dessa forma, não tem outra maneira. Não tem outra. É só andando o Espírito, tendo ouvidos espirituais, tendo olhos espirituais, falando de maneira espiritual, exalando o bom perfume de Cristo. Só assim que você vai vencer as obras da carne. Só assim não cumpriremos a vontade da carne. O Espírito Santo de Deus nos ajuda em nossas fraquezas. É muito interessante esse versículo. Abre aí comigo Romanos, capítulo 8, versículo 26 a 28. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Eu e você, a gente não sabe como pedir. A gente não sabe a maneira com que deve pedir de acordo com a vontade do Senhor. É o Espírito Santo que nos dá auxílio. Mas o mesmo Espírito intercede por vós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para o seu decreto. É Ele que intercede por nós. O Espírito Santo intercede por mim, por você. É Ele. É Ele. Eu e você, a gente não sabe. Nós somos fracos, somos falhos. Mas através do Espírito, temos discernimento. Ele que dá o discernimento para mim e para você. Só Ele. Nós não temos forças. O Espírito Santo, Ele nos ensina para onde devemos ir. Não precisa abrir. Vamos abrir, Isaías 30, 21. Abra aí, Isaías 30, 21. Isaías 30, 21. O Espírito Santo nos ensina para onde devemos ir. É interessante que esse versículo aqui, quando eu era criança, eu orava muito ele. Para o Senhor, não me deixe desviar nem para a esquerda nem para a direita. Faça com que eu esteja andando em linha reta, seguindo no alvo que é Cristo, o autor e consumador da minha fé. Eu oro até hoje. Eu oro até hoje, né, amor? Eu oro até hoje, dessa mesma forma. Está escrito aqui, ó, versículo 21. E os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo... Espírito Santo falando conosco. Este é o caminho. É esse. Andai nele. Sem vos desviardes nem para a direita e nem para a esquerda. Andai nele. Andai nele. Andai no caminho. Ele nos ajuda. Ele nos dá auxílio. Andai nele. Este é o caminho. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Devemos estar sensíveis à voz de Deus. Devemos entender a vontade de Deus para as nossas vidas. Quando o homem pecou, desobedeceu a Deus e perdeu a sensibilidade espiritual, ele começou a dar valor nas coisas visíveis e materiais, nas coisas aquilo que o olho vê, que os olhos veem. Mas nós somos seres espirituais, devemos buscar o que é do Espírito. Lembra que eu comecei falando que nós não somos deste mundo? Não pertencemos a este lugar, somos forasteiros? Não somos deste mundo, somos seres espirituais que estamos aqui neste mundo. Somos embaixadores de Cristo que estamos aqui para proclamar a Tua palavra, para cada vez mais conquistar almas para o reino de Deus. Não somos deste mundo. Não devemos dar ouvidos às coisas visíveis, às coisas palpáveis, às coisas daquilo que nos dá prazer. Não somos este mundo. O Espírito Santo te fortalece para vencer a carne. Abra aí comigo, 1 Coríntios 10. Estou fazendo bastante os irmãos mexer na Bíblia, aqueles que não olham a Bíblia em casa, está descolando as páginas aí, isso é muito bom. 1 Coríntios 10, versículo 11 a 13. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras. Preste atenção. Tudo isso lhe sobreveio como figuras.
estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. São figuras, é um aviso, é um alerta. Ó, vigiai, estou te alertando. Aquele, pois, que cuide estar em pé, olhe para não caia. Estou firme, estou firmado. Cuidado para não cair. Seja firmado para que você não caia. Amém que você está em pé. Amém. Estarei orando para que você continue em pé. Esteja vigiando para que você continue em pé. Não veio sobre vós, olha que interessante. Não veio sobre vós tentação senão humana. Mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. A minha esposa, ela me alerta muito sobre isso. Eu tenho uma mania muito feia, que um irmãozinho chega reclamando do negócio, eu não falo nada, né? Eu fico quieto, depois eu comento com a Maísa. Eu falei, amor, rapaz do céu, tanta coisa que eu passei na minha vida, irmãozinho reclamando por causa que quebrou a unha, cara. Misericórdia, eu quase perdi a perna. Tem 8 parafusos aqui, ó. Sou manco. É errado. O que está falando aqui é que quebrou a unha, para você é muita coisa. Olha que interessante. O Senhor te dará o escape. Não há tentação alguma que você não possa suportar. Não é o Derek que está falando, é a palavra de Deus. Então, se você está achando que você vai cair, essa tentação que está acontecendo com você, o Senhor vai dar o escape. Sabe por quê? Porque não há tentação alguma que Ele está te dando que Ele não te dê o escape, que você não possa suportar. A mesma tentação que pode ser comigo, com você pode ser nada. E a tentação que é com você, para mim, ó, nada. Irmão, seja firmado. Está passando pela tentação? Está passando pelo vale da sombra da morte? Não temerei mal algum, por quê? O Senhor está contigo. Esteja onde você estiver, o Senhor está contigo. Ele vai te dar o escape. Ele vai. Vigiai. Seu papel é vigiai, vigilante. Seu sobrenome tem que ser vigilante. Seja vigiando para que não caís em tentação. Último versículo da noite. Oh glória. Hebreus 4, 14 a 6. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Olha que glória! Nós temos um sumo sacerdote que se compadece com as nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Você acha que Cristo não passou o que você passa? Ele passou. Sabe qual foi a grande diferença? Ele não dormiu igual João, Pedro e Tiago. Ele não dormiu igual eles. Sabe o que ele ficou? Vigilante. Ele foi tentado. Você acha que não bateu sono nele quando ele estava lá no Getsemane? Com certeza bateu, ele era o ser humano, ele estava encarnado, ele estava homem, ele teve a tentação, provavelmente ele teve sono, mas o que falou aqui? Em tudo foi tentado, mas sem pecado. Sabe o que significa? Ele ficou firme nas promessas do Pai dele. Ele não cedeu às tentações. Ele foi tentado no deserto, quantas vezes? Ele ficou com fome, o diabo chegou lá, quer comer? Ele não, quero comer não. O diabo chegou lá, mostrou o mundo inteiro, e aí, quer? Ele falou assim, já é meu? O que é isso aí, já é meu? Você acha que ele se ajoelhou para o inimigo? Ele não se ajoelhou. E aí, pula daqui, que os anjos irão te socorrer. Para que ele ia pular? Para quê? É Deus. Ele foi tentado. Tudo ele foi tentado. As tentações que eu e você passamos, ele passou. Ele foi adolescente, ele foi criança, ele foi jovem, ele sentiu vontades. A diferença é, ele não cedeu às tentações. Ele ficou firme, vigilante. Ele não cedeu ao inimigo. Ele estava lá pronto para o combate. E ele ganhou o combate. A vitória é nossa.
A vitória é minha e é sua. Basta você tomar posse dessa vitória. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar a misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Chegamos, pois, com confiança, meus irmãos, ao trono da graça. Só podemos chegar confiantes no trono da graça através de Cristo Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Cristo. Ele é o único caminho, Ele é a única verdade, Ele é a única vida. Que sejamos vigilantes assim como Cristo foi vigilante. Amém?